Presbítero irmão Ismar, chegue aqui em nome de Jesus. Neste momento, nós vamos apresentar o servo do Senhor, para que o Senhor Jesus venha usar ele poderosamente nas suas mãos. Estende as suas mãos, por favor. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, o Teu Filho, o Teu servo. Ele está com esta responsabilidade de nos transmitir a Tua palavra. Usa ele, Senhor, como o Senhor tem usado nas Tuas mãos. Que os céus venham a se abrir sobre as nossas vidas, Senhor. Nos dê ouvidos ungidos, para que nós possamos compreender, entender e guardar a Tua palavra que vai ser ministrada neste momento. Usa ele, é o nosso pedido, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. A paz do Senhor, amada igreja, ainda de pé, quero convidá-los para nós lermos a palavra do Senhor. Bendito seja Deus. Vamos ler uma passagem bíblica bem conhecida, no livro de Jó, no capítulo 1. Glória a Deus. Jó, capítulo 1, versículos 1 até o versículo de número 5. Louvado seja Deus. Louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede nesta noite. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Zancano, estar aqui nesta noite. Mas é através dele que nós ministramos a palavra do Senhor. Louvo a Deus também pela vida do presbítero Edmilson, que está à frente do trabalho do culto do propósito, às quintas-feiras. Também do nosso co-pastor, o presbítero Claudinei, que também está à frente do trabalho do Senhor, aqui sempre oferecendo aquilo que tem de melhor aos nossos corações. Aos demais obreiros do Senhor também, a minha gratidão. Quantos encontraram? Jó capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Depois nós vamos ler Jó capítulo 29, versículos 4, do versículo 2 até o versículo de número 5. Jó 1 e 1. A seguir. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias dos seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no meu ou no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Leiamos agora Jó capítulo de número 29, os versículos de número 2 até o versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava nas trevas. Ah, quem me dera os dias da minha mocidade, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, ou sobre a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos ao redor de mim. Amém.
que ele está sentado em nome de Jesus. Meus amados, e nesta noite eu quero, em alguns minutos, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração sobre esta passagem bíblica. Já tem alguns dias que eu venho com esta passagem bíblica no coração e, digamos assim, aguardando o momento para falar sobre esse texto. E eu pensei comigo, na hora certa Deus vai abrir a porta e vai aparecer a oportunidade, né? Então recebi da parte de Deus, eu creio, uma mensagem do nosso co-pastor, o presbítero Claudinei, que me convidou para nesta noite estar aqui ministrando a palavra do Senhor, trazendo uma palavra, e fiquei no começo ali pensando qual seria o assunto que eu iria falar para a igreja do Senhor. E aí eu estava no trabalho, bem corrido, mas quando eu cheguei em casa, na hora que eu peguei a Bíblia, Deus tocou novamente no meu coração e disse: a passagem bíblica é aquela. E eu fui lá, Jó capítulo 1, versículo 1 a seguir. Meus amados, é uma passagem bíblica conhecida, mas muito especial. Jó é um homem de Deus como todos nós conhecemos. Aqui deixa explícita as suas qualidades, as suas virtudes como um homem de Deus. Jó é um homem que a história dele, muitas pessoas imaginam e pensam até que é uma história, digamos assim, uma parábola ou algo parecido, uma história que é um personagem, digamos assim, que não existiu de verdade. Mas nós temos passagens bíblicas que comprovam a existência de Jó, um homem que viveu num período ali bem próximo de quando viveu também Moisés. E ele morava numa terra chamada Uz. A Bíblia diz que é uma região da Arábia e ficava bem pertinho do lugar onde Moisés passou 40 anos no deserto. Bem pertinho. É por esse motivo que o livro de Jó, o seu autor é desconhecido. Alguns pensam que é Jó, mas ninguém tem certeza. O livro não afirma. Nós não temos nenhum documentário afirmando de que Jó é o autor deste livro. E é bem provável que tenha sido Moisés quem escreveu a história. E alguns comentaristas bíblicos até dizem que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Nós temos uma Bíblia que é colocada em ordem os seus livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mas nós conhecemos também uma Bíblia chamada Bíblia de ordem cronológica, que aí muda completamente a ordem dos livros. Aí esta Bíblia é escrita pela ordem dos fatos, pelo que vem acontecendo, pelo que aconteceu no decorrer de toda a história. Então, o livro de Jó, o autor é desconhecido, alguns pensam que é Jó, mas ninguém tem certeza. Mas uma coisa é certa, de que a história sobre a vida de Jó é real. Se foi Moisés que escreveu, se foi um outro personagem bíblico, nós não podemos afirmar. Assim como nós não podemos afirmar quem escreveu a carta aos Hebreus. Há mais de 100 evidências que tenha sido Paulo, mas ninguém pode afirmar. Da mesma forma o livro de Jó. Por esta razão, a Bíblia fala da história deste homem, um homem que morava na terra de Uz. E aqui nos primeiros versículos, no primeiro versículo, nós já encontramos falando quem é este homem. Um homem de Deus, um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem riquíssimo, um homem que nós conhecemos. Todas as vezes que nós lemos a história, nós ficamos perplexos pela quantidade da riqueza que Jó possuía. Se nós fôssemos colocar em valores atuais a riqueza que Jó possuía na época em que viveu, certamente nós teríamos uma grande surpresa. Às vezes você pode até imaginar que a riqueza de Jó não era tão grande, mas era um homem milionário e que, se hoje fosse talvez calcular o valor da sua riqueza, possivelmente em valores atuais aí passava de 30, 40 milhões de reais o patrimônio que Jó possuía só de, digamos assim, só da sua fazenda, sem falar nas terras.
era um homem muito rico, muito respeitado e muito conhecido em todo o Oriente quando ele viveu. E por esta razão, nós sabemos que Jó se tornou um homem que era referência na época em que viveu. Muito rico, tinha 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia diz que a casa de Jó era uma bênção. Um homem rico em que os seus filhos se reuniam, e esses filhos se reuniam para comerem, beberem, mas a Bíblia não registra em nenhum momento que eles estavam pecando. Absolutamente não. Às vezes alguém imagina que quando os filhos de Jó se reuniam para comer, para beber, a gente já vem na cabeça que eles estavam comendo, bebendo, fazendo algum tipo de coisa que não agradava a Deus. Mas a passagem bíblica em nenhum momento registra que os filhos de Jó eram homens ou mulheres desobedientes. O que dizem é que eles se reuniam para comer e para beber. Que tipo de bebida? Aí nós não podemos afirmar. Mas uma coisa é certa: o sacrifício que Jó oferecia, ele se colocou como se fosse um sacerdote da sua própria casa. E ele deixa bem claro: pode ser que de repente os meus filhos fizeram algo que não agrade ao Senhor, pode ter blasfemado, pode ter feito qualquer coisa, mas uma coisa é certa, não deixa claro e não deixa afirmado que eles estavam pecando. E quando nós olhamos para a história de Jó, nós encontramos um homem rico, de uma família abençoada, um homem que temia a Deus, era reto e que sabia se desviar do mal. Mas diante de tudo isso, nós conhecemos um adversário que nós temos, chamado Satanás, e que o desejo dele, seja contra Jó, seja contra eu, contra você, o desejo é o mesmo: sempre nos jogar no chão, sempre nos derrotar, sempre nos eliminar, para que nós não tenhamos sucesso naquilo que nós estamos fazendo, realizando para o Senhor, seja na nossa casa, seja na igreja, em qualquer lugar. E Jó não passou despercebido. Enquanto Jó era um homem temente a Deus, um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, enquanto ele estava atuando e cuidando da sua casa, da sua fazenda, dos seus servos, diz a palavra de Deus que Satanás se apresenta diante de Deus no momento em que Deus estava em uma reunião com os seus anjos, com os filhos de Deus, se referindo aos seus anjos. Diz a história que Satanás estava lá também. Nós podemos até fazer um paralelo dos discípulos de Jesus. Jesus estava lá, os 12 estavam juntos, mas tinha um que era filho de Satanás. Veja bem. Então, quando nós olhamos para a história deste homem, nós encontramos um homem de uma família maravilhosa e abençoada, mas que não estava isento de passar o que passou. Quando nós falamos do sofrimento de Jó, todas as pessoas praticamente conhecem. E lendo esta passagem bíblica, Deus colocou no meu coração um tema falando sobre o plano divino em meio ao sofrimento. Tudo que nós passamos, tudo que nós sofremos, Deus tem um plano na nossa vida. Deus não faz algo por coincidência ou por acaso. Tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza, Ele tem um propósito. Nesta noite você está no culto do propósito. Qual é o seu propósito? Eu não sei. Você talvez não sabe qual é o meu propósito. Mas todos nós que aqui estamos, nós temos um propósito, diferentemente um do outro. E Deus tem um propósito quando Ele trata conosco. Às vezes nós só queremos receber coisas boas, mas Deus, Ele também dá liberdade para que muitas das vezes aconteça algo que nós nem pensamos ou imaginamos na nossa vida, e às vezes até da nossa família. E quando nós olhamos para essa história, nós encontramos Satanás junto com os anjos de Deus em uma reunião celestial. Diz a palavra de Deus que quando os filhos de Deus, quando os anjos de Deus se reuniram,
para conversar com Deus, em outras palavras, para uma reunião, para uma prestação de contas, digamos assim, para uma apresentação daquilo que eles estavam realizando para Deus, Satanás estava lá junto. E o que é mais curioso desse texto, meus amados, é que quando nós lemos, nós encontramos que não é Satanás que se pronuncia, que fala, é o próprio Deus quem entra em ação. Nos versículos a seguir, logo aqui após onde eu parei a leitura, se você ler um pouquinho mais à frente, você vai encontrar Deus falando com Satanás, dizendo: viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? E Deus reitera novamente aquilo que ele havia falado: um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando Deus fez essa pergunta para Satanás, ele logo replicou: como pode ele não te servir? Como pode ele não te adorar? Em outras palavras, o homem é o homem mais rico do Oriente. O homem tem muita riqueza, tem muitos servos, uma fazenda, digamos, quase que inumerável. E tu acha que ele te serve por acaso? É porque ele tem tudo isso. Tudo isso tu tem dado para ele, tem fornecido para ele, digamos assim. Então por esse motivo ele te serve. Agora, se tu tocar nos bens que ele tem, naquilo que ele possui, tu vais ver que ele vai murmurar de ti, vai falar face a face que não te adora mais. E Deus, ouvindo aquelas palavras de Satanás, disse para ele: a vida dele, os bens dele, a fazenda dele, tudo que ele tem está nas tuas mãos. Foi Deus que falou. Foi Deus que transferiu todos os bens que Jó tinha, e disse para Satanás tomar de conta e fazer o que ele bem quisesse. E diz a palavra de Deus que ele saiu daquela reunião e começou a entrar em ação o plano que ele tanto desejava. A essa altura do campeonato, digamos assim, Jó não sabia de nada. Jó jamais imaginava o que iria passar. Mas uma coisa é certa: Jó sabia no Deus que ele havia crido. E diz a palavra de Deus que quando Satanás saiu, ele começou a destruir tudo que Jó possuía, tudo. A história é longa, o texto é longo, mas se nós lermos os capítulos seguintes, nós vamos encontrar Satanás destruiu tudo que Jó possuía. Só ficou ele e a sua esposa, os filhos, as filhas, os animais, toda a sua fazenda, todos os seus servos praticamente morreram. Se acabou tudo e o homem que era o mais rico do Oriente, passou a viver de uma forma que ninguém compreendia. E alguns amigos chegavam para ele e diziam para ele: olha, tu pecou contra o teu Deus, contra o teu Senhor, confessa o teu pecado que ele vai te perdoar. Naquela época, ter muito dinheiro, ter muita fazenda, ter muitos servos, muito gado, era sinal de bênção. Mas quando alguém não tinha nada, também era sinal de maldição. E os seus amigos chegavam para ele e diziam: olha, tu pecou contra o teu Deus, confessa o teu pecado e ele vai te perdoar e restaurar a tua fazenda, tudo que tu tens. Mas Jó sabia que não tinha pecado contra o Senhor. Diante disso, ele prevaleceu e Satanás começou a tirar o seu patrimônio e os seus bens. Quando nós falamos de patrimônio, nós falamos da família. Todos nós aqui, se alguém chegar para você e perguntar: presbítero Claudinei, qual é o seu maior patrimônio? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração é: o meu maior patrimônio é a minha família, a minha esposa, meus filhos, meus pais e assim por diante. Foi aí onde Jó começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar e tirou todo o patrimônio que Jó tinha. Ele ficou certamente abalado psicologicamente, porque perdeu os seus filhos e filhas e perdeu toda a sua fazenda. Tirou o seu patrimônio e tirou todos os seus bens. Diante disso, você imagina um homem rico, um homem que tinha
tudo na vida, de repente ficar sem nada, dá para murmurar. Quem sabe se fosse o irmão Erismar, quem sabe se fosse você, não iria suportar esta provação, mas Jó suportou. Entra em ação a sua fé, entra em ação a sua confiança na bondade de Deus, entra em ação a sua esperança e a certeza de uma redenção no Deus que havia convencido de que ele era um homem justo, íntegro e fiel ao Senhor. Diante disto, meus amados, Jó se vê numa situação muito difícil. E aqui no capítulo de número 29, nós encontramos o mesmo Jó, o mesmo homem, diante de tanta dificuldade, diante de tanta tristeza e tanto sofrimento. Ele sabia que Deus tinha um propósito para este sofrimento. E ele começa a dizer: quem me dera ser como fui nos meses passados, ou nos tempos passados, como nos dias em que Deus me guardava. Olha só a expressão. Quem me dera eu pudesse viver como nos tempos passados, em que Deus estava dentro da minha casa, em que Deus cuidava de mim, que quando eu caminhava Ele era a luz para os meus passos. Em outras palavras, ele estava dizendo: agora eu estou abandonado, Deus não faz parte mais da minha casa, Deus não está comigo, todos os meus filhos e filhas se foram, e eu estou aqui sozinho, doente e sofrendo numa vida como esta. Diante de tudo isso, nós encontramos um homem que psicologicamente estava abalado, mas que jamais desistiu e jamais deixou de crer no Deus que ele servia. Quando nós lemos aqui no capítulo 29, os versículos mais à frente, 15, 16, 17, nós vamos encontrar dizendo que Jó morava numa cidade murada e era um homem tão respeitável que quando chegava no final do dia, que ele se dirigia para a porta da cidade, o lugar onde ele morava, as pessoas desocupavam o lugar e deixavam ele sentar para ouvir ele falar. Ele era considerado como fosse os olhos para aqueles que são cegos. Ele era considerado o socorro para as viúvas, para os necessitados, para os pobres, aqueles que eram oprimidos através do poder judiciário daquela época. Jó era o socorro para essas pessoas. De repente o homem ficou sem nada, sem riqueza, sem filhos e perdeu tudo. E ele começa neste lamento, apresentando ao Senhor a sua vida, querendo dizer em outras palavras: o que será de mim agora? Mas uma coisa é certa, Jó nunca deixou de confiar no Deus a quem ele servia. A sua fé, a sua confiança, a sua certeza no Deus misericordioso que é para com ele, o que era para com ele, ele jamais ia desanimar desta aflição, sabendo que Deus estava com ele. E diante disso, nós encontramos um homem que passou por todas as dificuldades que um ser humano pode passar, mas em nenhum momento ele teve a coragem de negar o nome poderoso do Deus a quem ele servia. Será que nós estamos prontos para passar por desafios semelhantes a este? Será que nós estamos prontos para viver situações como essas? Em alguns momentos da nossa vida, as dificuldades são pequenas, a aflição é pequena, e muitas das vezes nós queremos desistir da nossa cruz, queremos desistir da nossa caminhada espiritual. Mas Deus nesta noite diz para você através da sua palavra: não é hora de parar. Assim como Jó foi um homem que temeu ao Senhor, que confiou no Senhor, na certeza de que ele seria vencedor em todos esses obstáculos, em todas essas dificuldades da sua vida, que nós também possamos confiar no Senhor da mesma maneira, da mesma forma.
Nós encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo de número 1 e o versículo 6, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Jó buscava a Deus todos os dias. Diz a palavra de Deus que quando os seus filhos se reuniam, comiam, bebiam, na suposição de que os seus filhos poderiam ter cometido algum pecado, ele levantava de madrugada e oferecia sacrifício como se fosse um sacerdote em prol dos seus filhos e da sua família. Ele tinha certeza, a sua fé, a sua confiança em Deus jamais seria abalada, por mais que ele perdesse tudo como perdeu. Ele tinha certeza, convicção, mesmo sem ver o futuro, mesmo sem conhecer o futuro. A fé é a certeza e a confiança naquilo que nós vamos receber. Embora nós estejamos vendo, embora você ainda não recebeu aquilo que prometeram para você, seja no seu emprego, seja na sua vida financeira, seja em qualquer propósito que você colocou diante de Deus e que ainda não aconteceu, aguarde o momento certo, a hora certa, que Deus chegará com a resposta. O Deus de Jó não morreu. O autor aos Hebreus escreve dizendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não podemos desanimar, nós não podemos perder a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós conquistamos é pela fé. Se você não tem propósito, se você não tem fé, certamente não receberá o propósito. Mas se você confia no Senhor, mas se você apresentou algo para o Senhor, ainda não recebeu, mas a sua fé está de pé, a sua confiança no Senhor, certamente a resposta chegará na hora certa, no momento certo. Há um adágio popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Mas esse adágio não se encaixa nas Escrituras. Deus nem tarda e nem falha. Bendito seja o nome do Senhor, Ele chega na hora certa. O que aconteceu com Jó foi planejado, foi pensado entre Deus e Satanás. Somente eles dois sabiam. E Jó estava lutando contra um inimigo invisível que ele não via. É por isso que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 6, a partir do versículo 10, falando sobre as armaduras de Deus. São armas que nós usamos para combater o adversário das nossas almas. É fácil você ir para uma guerra quando você vê o seu inimigo. Você sabe a arma que ele está usando. Você sabe e conhece o tipo de instrumento que ele está usando, o terreno em que ele está pisando. Assim podemos dizer que fica fácil, né? Agora, difícil é lutar contra um inimigo que é invisível, que você não vê. Foi o que aconteceu com Jó. Mas as armaduras de Deus estavam com ele. E ele venceu. E ele confiou no Senhor através da sua fé. Bendito seja o nome do Senhor. Nós encontramos também na vida de Jó a certeza e a confiança na bondade de Deus. Nós encontramos no livro de Naum, no capítulo 1, o versículo de número 7, diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Veja bem, o Senhor é bom e é uma fortaleza no dia da angústia. Por mais difícil que seja o meu dia, o seu dia, a nossa fortaleza é o Senhor. Bendito seja Deus. Ele conhece os que nele confiam. E o salmista no Salmo 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, ou que nele confia. A pergunta é: Jó confiou em quem? Jó estava esperando em quem? Todas as pessoas que, quem sabe, poderia ajudar Jó, fugiram dele nesse momento.
Ele tinha um amigo chamado Elifaz, Bildade, Zofar. Tinha vários amigos. Todos eles se afastaram dele praticamente. Chegavam para ele trazendo acusações, mas resolver o problema, trazer uma palavra de consolo para um amigo que estava sofrendo e passando a maior dificuldade da sua vida, eles não trouxeram esta palavra. Mas Jó confiou no Senhor, porque ele sabia que só em Cristo, só no Deus Todo-Poderoso a quem ele servia, ele podia ter a certeza da bondade do Senhor. No livro de Lamentações, capítulo de número 3 e o versículo de número 18, se não me falha a memória, a palavra de Deus diz: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque a sua bondade ou a sua misericórdia ou as suas misericórdias não têm fim. Se Jó fosse esperar nos seus amigos, confiar nele ou neles, talvez não tivesse dado nada certo, mas ele confiou no Senhor Deus Todo-Poderoso a quem ele servia. A esperança de Jó estava no Senhor. No Salmo 39, o versículo 7 diz: agora, porém, Senhor, o que espero? A minha esperança está em Ti. É somente no Senhor que nós precisamos confiar e esperar. Muitas das vezes falham os amigos, falha a família, falha a igreja. Nós não somos perfeitos. Nós somos homens e mulheres que todos nós temos os nossos defeitos. Em algum momento da vida você vai se decepcionar com alguém. Assim como Jó talvez ficou decepcionado com seus amigos. A Bíblia não registra de que Jó ficou decepcionado com eles. Mas veja bem, você tem alguém que você considera como amigo, e na principal hora, no pior momento da sua vida, essas pessoas aparecem trazendo acusações. O que é que você vai pensar? Será que ele ia achar que estava tudo certo? Certamente ele ficou triste e decepcionado com as palavras que ouviam dos seus amigos. Mas ele confiava e tinha a sua esperança no Senhor. Ele sabia e tinha a certeza da sua redenção no Senhor Deus a quem ele servia. A palavra do Senhor nos traz também no Salmo de número 37, o Salmo 130, o versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há constante amor e nele há plena redenção. Você pode até pensar, mas o que é que tem a ver com a história de Jó? É porque quando nós vamos para o capítulo 42 deste livro, nós encontramos a redenção da vida de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo de número 42, o versículo 10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, os mesmos amigos que estavam trazendo acusações, trazendo mais sofrimento para Jó. Jó não se esquivou de se levantar e de orar por eles. E diz a palavra do Senhor que enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor mudou o cativeiro de Jó e deu a ele tudo o que dantes possuía. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes conheceram e comeram com ele na sua casa, e se condoeram dele, e consolavam de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado. Quem enviou o mal? O Senhor. Muitas das vezes nós passamos dificuldades, amados, momentos difíceis na nossa vida, e nós queremos atribuir este sofrimento, essa tristeza, essa angústia. Muitas das vezes nós queremos pensar que tudo que está acontecendo na nossa vida foi causado por Satanás. Mas tudo que acontece na nossa vida tem permissão de Deus, e há um plano, há um projeto de Deus, há um propósito em todo e qualquer sofrimento que nós estivermos passando. Aqui diz que foi Deus que permitiu, foi Deus que enviou todo este mal para que acontecesse na vida de Jó. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Versículo 12: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, louvado seja o nome do Senhor, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas.
os seus animais, os seus bois, os seus camelos, os seus filhos. Tudo Deus restaurou na vida de Jó novamente. Foram 7 filhos que nasceram novamente, homens e 3 mulheres, do mesmo jeito que foi no passado. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Depois disso viveu Jó 140 anos e viveu e seus filhos e os seus filhos, e viu o filho dos seus filhos e até a 4ª geração. E aqui diz que Jó morreu farto de dias. Jó foi um homem que, segundo a história bíblica, os históricos dizem que Jó provavelmente viveu em torno de 210 anos. Talvez tinha aí 60, 70 anos quando isso aconteceu com ele. E depois disso ele viveu ainda 140 anos para curtir bem aquilo que o Senhor restaurou na sua vida. Nunca é tarde para aqueles que confiam no Senhor. Nunca é tarde para mim e para você, se nós confiarmos no Senhor. Às vezes a gente está passando um momento difícil na vida, mas creia que há um projeto de Deus, um propósito de Deus em tudo que acontece na minha e na sua vida. Se nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor, se nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, tendo a certeza de que o Senhor está conosco, na hora certa a resposta chegará de Deus para mim e para você. O Deus de Jó continua vivo. O Deus de Jó continua atuante. O Deus de Jó continua fazendo prodígios, sinais e maravilhas no meio do seu povo. Ele não morreu, ele está vivo e vivo para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Que nesta noite você coloque esta palavra no seu coração e tenha certeza que o plano de Deus para a sua vida é o melhor. Que o plano de Deus para a sua vida é aquilo que você jamais pode imaginar. Agora uma coisa é certa: fique sempre preparado para receber aquilo que é de bom, mas também nos momentos de aflição, de angústia, que você também não deixe de acreditar que o Deus a quem nós servimos e adoramos é um Deus que cuida de tudo. Quando você vai para o cartório, diante do juiz, você é obrigado, na hora do casamento, dizer: é na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Então, diante de Deus também há momentos que é de alegria, de prazer, de satisfação, mas tem momentos de angústia também, de tristeza. Não é só eu que passo por isso, não é só os pastores, os obreiros, todos nós passamos por isso. Mas uma coisa é certa: não desanime e nem largue a sua cruz. Continue confiando na certeza do projeto e do plano que Deus tem para a sua vida. Gostaria de convidar você para ficar em pé, em nome de Jesus. E eu queria fazer uma oração, aí mesmo onde você está, que você coloque a sua mão no seu peito, no seu coração, e apresente ao Senhor aquilo que você deseja receber. O propósito que você apresentou ao Senhor não é o pregador que vai entregar para você, não é o presbítero Claudinei, não é o irmão Edmilson, presbítero Edmilson, não. O que você precisa, quem vai entregar para você é o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos, o mesmo Deus de Jó. Se você crê, em nome de Jesus, ore comigo em nome de Jesus. Bendito Deus e amado Pai, graças nós rendemos ao Teu nome, Senhor da glória, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco. Deus bendito e santo, nesta noite nós queremos apresentar aqui, Senhor, aqueles que estão na Tua casa e que têm um propósito diante de Ti. Pai bendito e santo, nós não conhecemos e sabemos o propósito daqueles que aqui estão nesta noite, mas nós queremos pedir a Ti nesta noite: entra com providência, Senhor, trazendo uma solução para esta causa. Seja, meu Pai, um problema na família, seja, Senhor da glória, um problema na justiça, seja alguém que está lutando por qualquer problema, Senhor, qualquer dificuldade que esteja enfrentando. Assim como Jó, Senhor, confiou em Ti e ele foi vencedor no final de tudo, Senhor, de toda a sua prova. O Senhor restituiu tudo o que ele tinha. Nós cremos que diante do Senhor nós estamos e continuamos, e que o Senhor pode
trazer uma resposta, uma solução para aquilo que nós apresentamos a Ti nesta noite. Que aqueles que têm, Senhor, colocado um propósito diante de Ti, seja abençoado e receba a bênção do Senhor na sua vida. Pai bendito e santo, nós oramos e confiamos em Ti, Senhor, porque cremos que Tu és o Deus de resposta. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao teu lado, ele não cede não. Sempre estará protegido por um batalhão. Deus já ordenou seus anjos para proteger. Vem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aplaude o Senhor em nome de Jesus, Ele merece. Glórias a Deus. Deus abençoe o presbítero irmão Erismar, que Deus continue usando o Senhor grandemente. É aqui na casa de Deus que nós encontramos palavras que vêm ao encontro da nossa necessidade. Nós muitas das vezes não entendemos o que está acontecendo. Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que eles têm escolhido segundo o seu propósito, ou seja, segundo o seu decreto. Glórias a Deus. Está aí o nome dos nossos dizimistas. Nós não vamos aqui mencionar, mas nós vamos estar orando em favor dos dizimistas, que o Senhor continue abençoando a sua família, o seu trabalho, e tudo que você colocar nas tuas mãos será abençoado. Neste momento eu gostaria também de passar um recado que eu esqueci. Amanhã tem oração, né, pastor? Amanhã às 19h30. Às 19h30, nós passamos essa semana algum período aqui juntamente com alguns irmãos. Venha, você é convidado também. Meus irmãos, tem alguém de aniversário nessa noite? Onde está você? Aniversário de casamento? Essa semana eu fiz um apelo aqui que se tinha alguém de aniversário de casamento. A hora que nós descemos ali embaixo, alguém falou assim: irmão, esqueci do aniversário, era hoje o aniversário de casamento. Não tem ninguém? Não tem problema, nós vamos comer pizza na tua casa do mesmo jeito. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. São esses os avisos da obra de Deus. Estende as suas mãos para cá, por favor, em nome de Jesus. Estende suas mãos. O desejo do meu coração é que o Senhor continue abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando a empresa a qual o Senhor deu nas suas mãos, para que você possa administrar o teu emprego, e tudo aonde você colocar as tuas mãos seja abençoado. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, e todos diz amém e amém.